E fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e, galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Grêmio e Corinthians. Pois é a rodada 18, se eu não estou enganado, do Campeonato Brasileiro. É o último jogo aí do Corinthians antes da parada para a Copa do Mundo. É isso aí. Vamos ter uns 2 meses aí de folga do Corinthians e eu dou graças a Deus por isso, porque eu tô cansado de me estressar com esse time. Então, graças a Deus, uns 2 meses sem Corinthians. É isso aí. Vou sentir saudade? Talvez lá pro meio de junho. Talvez, mas enfim, cara. Então o Corinthians joga agora e depois só volta a jogar em julho, depois da Copa do Mundo. É isso aí. Vamos começar com a escalação do Corinthians. Pois é, a possível escalação. Eu não vi prévia, mas um time que eu acho que vai ser é esse aí, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Alan, Breno Bidon, Garro, Caio César e Yuri Alberto, tá? Bom, eu acho que não temos desfalques, né? Por suspensão? Eu acho que não. Se tiver, depois eu coloco aí nos comentários. Ah, tal jogador não vai poder jogar, enfim. Até onde eu sei, não tem ninguém suspenso, né? O Memphis não joga, foi para a Holanda, né? Foi convocado. O Lingard foi para a Inglaterra por motivos pessoais. Então, sobra Caio César e Yuri Alberto no ataque. É o que eu acho que o Diniz vai escalar, né? O Caio César e Yuri Alberto. No meio, eu coloquei o Alan aí, mas eu não duvidaria se o Diniz colocasse o André de volta para o time, né? Bom, de resto, se não tiver ninguém suspenso mesmo, deve ser isso aí o time, né? Eu acho. Se não for também, enfim, eu acho que vai ser mais ou menos o time aí. Bom, agora vamos para retrospecto do confronto entre Corinthians e Grêmio. E tá aí um retrospecto bem equilibrado. São 104 jogos com 36 vitórias para cada e 32 empates. Pois é um duelo bem equilibrado. O Grêmio tem mais gols no confronto, 124 a 111, tá? Continuando aqui, Corinthians e Grêmio por estádios. Na arena do Grêmio já foram 13 jogos e o Grêmio tem uma vitória a mais, 5-4, tá? Então o Corinthians costuma se dar bem em alguns jogos contra o Grêmio em Porto Alegre, tá? Corinthians e Grêmio por campeonatos, pelo Brasileirão, 79 jogos e o Grêmio tem 2 vitórias a mais, 30 contra 28 aí. O maior artilheiro do Corinthians contra o Grêmio é Marcelinho Carioca. São 9 gols em 20 jogos. Caramba, hein? Marcelinho jogou pra caramba contra o Grêmio, tem 9 gols em 20 jogos. Aí depois vem o Sócrates com 4 gols, Luizão, Craque Neto, Viola e Yuri Alberto, 3 gols cada um contra o Grêmio. Bom, o primeiro jogo entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 47, pois e o Corinthians ganhou por 1-0, um amistoso. A maior goleada do Corinthians contra o Grêmio tá aí um 5-0 em 1980 pelo Campeonato Brasileiro. O jogo em São Paulo, o Corinthians goleou o Grêmio aí. Bom, galera, uma coisa bem interessante aqui, ó. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Grêmio, 14 jogos. Pois é. E essa sequência invicta é uma sequência atual. Pois é, porque o Corinthians não perde para o Grêmio desde 2018. Pois 2018, tá aqui, ó. 2019 a 2025 sem perder para o Grêmio.
Então, o Corinthians tá aí uns 8 anos sem perder para o Grêmio. Olha que coisa, 8 anos sem perder, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo. O Corinthians tá 8 anos sem perder para o Grêmio, tá? Teve muitos empates nessa sequência, teve um monte de 0-0, teve até um 4-4, teve algumas vitórias do Corinthians em Porto Alegre, só uma do Corinthians em São Paulo, né, que foi ano passado, né, enfim, mas o Corinthians tá aí 8 anos sem perder para o Grêmio, e tá aqui a sequência, né, os últimos jogos, ano passado foi 2-0 Corinthians em São Paulo, 1-1 em Porto Alegre, né. Curiosamente, ano passado, esse jogo em Porto Alegre, que foi 1-1, gol do Bidon, pois é, Breno Bidon marcou, esse jogo foi o último antes da parada para o Mundial de Clubes. Pois é, teve esse jogo, 1-1, aí parou para o Mundial de Clubes e só voltou depois. E curiosamente, um ano depois, pausa para a Copa, o último jogo é o Grêmio em Porto Alegre de novo, né? E tá aí vários jogos, né? O Corinthians fez 3-0 em Porto Alegre há 2 anos atrás, em 2024, né? Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay marcaram, né? 3-0. Teve um monte de 0-0. Mas vamos ver aqui a última derrota do Corinthians para o Grêmio, hein? Faz tempo. Vamos lá para 2018. 2018, bora lá, e tá aqui, ó. Brasileirão 2018, perdemos 1-0 em Porto Alegre. Essa foi a última vez que perdemos para o Grêmio. Se não me engano, foi a última rodada do Brasileirão daquele ano. Era o Corinthians do Jair Ventura. Vamos só ver a escalação do Corinthians nesse jogo aqui, ó. A última derrota para o Grêmio, 1-0 em 2018. Só deixa eu ver. A ficha técnica, tá aqui, ó. Bom, olha a escalação do Corinthians. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. Gabriel, Thiaguinho. Quem lembra do Thiaguinho? Pois é, Pedrinho, Jadson, Matheus Vital e Romero entraram no jogo. O Danilo, o Cleison e o Douglas. O Douglas era um volante, se não estou enganado, né? Então, essa foi a escalação do Corinthians na última derrota para o Grêmio, que foi lá em Porto Alegre em 2018. Que coincidência, né? Olha o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Tinha que ser, né? Toda hora tá no Grêmio, enfim. E o gol do jogo foi marcado pelo Jael. Jael marcou aí a última derrota do Corinthians para o Grêmio. Bom, vamos lá agora para alguns detalhes do jogo, beleza? E tá aqui, o jogo é nesse sábado às 5h30 da tarde, beleza? 5h30 é o jogo. E vai passar na Globo e Premiere, tá? A transmissão é Globo e Premiere, às 5h30 é o jogo, tá? Arbitragem, o árbitro é Lucas Paulo Torezin, auxiliares Luanderson Lima dos Santos e Andrei Luiz de Freitas. O VAR é Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Então o VAR é Lucas Paulo Torezin. Bom, tá aí o provável time do Grêmio, não sei se é isso aí que tá certo, não sei, mas enfim. O provável time deve ser Thiago Beltrame, é isso? Marcos Rocha, Wagner Leonardo ou Gustavo Martins, Vieri e Pedro Gabriel, Léo Pérez, Arthur, TT ou Enamorado, Gabriel Mack e Amuso e o Carlos Vinícius, tá? O técnico é o Luiz Castro. Eu não sei se vai ser esse o time do Grêmio, mas é um provável time. O Grêmio que não tem o Everton, né? Que já foi para a seleção brasileira. Então o Everton não joga. É isso. Bom, agora vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá aí, 18ª rodada. O Corinthians jogando contra o Grêmio. 5h30 é o jogo. E detalhe, né, gente? Sabemos bem que o Corinthians está lá embaixo, 15º lugar. E é o seguinte, se o Corinthians conseguir vencer o Grêmio, pode talvez pular para a primeira parte da tabela, né? Tá bem embolado aí, o Corinthians pode alcançar até o Bahia, se vencer o Grêmio. Bom, se empatar vai a 22
Mas agora se perder pro Grêmio após 8 anos, o que esperamos que não aconteça, né? Esperamos que o tabu aí permaneça, mas se perder pro Grêmio, o Corinthians, claro, pode voltar para a zona do rebaixamento, né? O que é uma coisa que vem acontecendo de uma forma irritante, né? Porque parece que quando o Corinthians entra na zona, parece que é assim, todos os resultados que não podem acontecer, acontecem. É uma coisa inacreditável. Tipo, para essa rodada, o Corinthians só entra na zona se perder pro Grêmio e se o Vasco e o Santos ganharem os seus jogos, certo? É capaz que aconteça, porque o Corinthians já foi 2 rodadas pra zona e era questão de, sei lá, 3 resultados culminarem pro Corinthians cair na zona. E os 3 resultados acontecendo. É surreal. Então é capaz que aconteça, né? Tudo culminar pro Corinthians voltar pro Z4. Eu espero que não aconteça, né? Se o Corinthians empatar, aí fica livre do Z4 nessa pausa pra Copa, se empatar. Mas se perder, aí vai ter que torcer pro Vasco. Deixa eu ver. Bom, se o Corinthians perder, dependendo de quanto perder, aí teria que torcer pro Vasco não ganhar do Atlético Mineiro, tá? O jogo é domingo e vai ter que torcer pro Santos não ganhar do Vitória, tá? O Santos joga em casa contra o Vitória e o Vasco joga em casa contra o Atlético Mineiro. Então é isso, se o Corinthians perder, vai ter que torcer contra Vasco e Santos para não voltar para o Z4. E aí ficar 2 meses no Z4 é um porre, né? É um porre. Então esperamos que o Corinthians pelo menos empate em Porto Alegre para não ficar no Z4 aí durante a pausa para a Copa, né? Enfim. Bom, tomara também que o Santos ou até o Vasco tropecem aí na rodada, né? Tomara também. Enfim. Mas claro, o Corinthians tem que fazer a parte dele, né? Claro, vai ser um jogo difícil. O Grêmio tem a mesma pontuação do Corinthians. Olha só, os dois têm 21 pontos, então é um confronto direto, né? Então, enfim, né? Vai ser um jogo difícil, é claro, mas eu acho que o empate não seria tão ruim em Porto Alegre. Pelo menos a gente com empate não fica na zona durante a pausa para a Copa. É isso. Bom, mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Rolou aí nessa sexta-feira o sorteio das oitavas da Libertadores e o Corinthians vai jogar contra o Rosário Central da Argentina. Os jogos acontecendo em agosto. E é isso, né? É isso. Vamos pegar o time do Di Maria. Pois é, o time do Di Maria. Não sabemos como o Corinthians vai chegar para esse confronto. Se alguns jogadores vão sair, né? Não sabemos. Mas é isso, é o Rosário Central. Lembrando que enfrentamos o Rosário Central pela Libertadores também nas oitavas em 2000. Pois é, em 2000 enfrentamos o Rosário nas oitavas. Foi 3-2 para o Rosário na ida na Argentina. Na volta em São Paulo, devolvemos o 3-2 e o Corinthians passou nos pênaltis. Pois é, então já enfrentamos o Rosário nas oitavas lá em 2000 e passamos nos pênaltis. Vamos ver se o Corinthians consegue, né, passar de novo sem precisar dos pênaltis. Enfim, mas é isso. Bom, vamos para palpites. E o meu palpite, galera, olha, eu ainda tô de cabeça muito quente por causa da derrota para o Platense. É sério, é uma derrota inadmissível, inadmissível. Então assim, cara, eu não sei se o Corinthians, como é que vai ser esse jogo, a postura. Eu vou apostar 1-0, vai, 1-0, gol do Gustavo Henrique de cabeça, e é isso aí, tá? 1-0 é meu palpite, e vamos lá, né? Bom, comentem aí o que vocês acham do jogo e comentem o palpite de vocês. O meu é 1-0 Corinthians, gol do Gustavo Henrique, porque pelo menos o nosso zagueiro marca de vez em quando, né? Já o nosso centroavante é outra história. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!